Bom dia, Hudson. Bom dia, você que está entrando aí. Bom dia, Hudson. Um abraço para a Lúcia aí. Cadê a Lúcia? Tá tudo bem? A gente abre 5 minutinhos antes para dar tempo do pessoal ir entrando e a gente poder já começar a nossa escola bíblica dominical. Enquanto isso, a gente vai ajeitando as coisas aqui. Amém. Bom dia, Hudson. Bom dia. Espero que tudo esteja bem aí, com todos aí, tá bom? Todos estejam bem, que tudo esteja correndo bem aí. Para a gente começar esse domingo hoje cheio de novidades, depois de mais de 3 meses, a gente poder ter essa oportunidade de, para quem vai, né, poder estar lá na igreja, voltar à igreja. Então, enquanto isso, a gente faz a nossa escola bíblica dominical. Então, bom dia a você que está entrando aí. E que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Já nós daremos início à nossa escola bíblica dominical. Enquanto isso, você vai curtindo uma musiquinha aí, bem especial. Paz, Simone, bom dia, seja bem-vinda à nossa EBD. Você que está chegando aí, daqui a pouco a gente vai dar início, Andréia também. Deus te abençoe aí. Já vamos dar início à nossa EBD. Tema de hoje muito bom, santidade versus sanidade. Então já a gente começa, vai curtindo aí a musiquinha aí, acalmar o coração. Falta 1 minutinho só pra gente começar. Você sabe que eu sou chato com hora, né? E que eu gosto de começar as coisas no horário, pra ver se termina no horário. Na semana que vem o nosso horário vai ser diferente, vai ser 10 horas da manhã, porque a gente vai estar orando, Hudson, com certeza. Semana que vem nós vamos ter horário diferenciado porque a ceia vai ser pela manhã. Então nós vamos ter a palavra pela manhã. Eu vou estar ministrando a palavra para vocês. O nosso culto pela manhã, só que será online. E ainda online dessa vez. A EBD continua, só que de 10 às 11 e 11 horas o pastor Roberto estará ministrando a ceia. Bom dia, Michele, também, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos iniciar já, falta só 1 minutinho e a gente começa. Enquanto isso, vamos ouvindo aí essa música, vai preparando o nosso coração, né? Bom
dia, Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia, queridos. Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Nesse dia 28 de junho, nós temos uma boa notícia, uma boa e má notícia, né? A boa é que a igreja vai voltar aos seus cultos presenciais, ainda não na sua totalidade, mas a partir de hoje, às 5 horas, teremos 2 cultos, um de 5 às 18h30 e o outro culto de 19 às 20h30. Você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição pelo site da igreja para ter a sua confirmação recebida e assim poder participar do culto. Só aqueles que estarão inscritos é que vão poder participar, porque é um número limitado de vagas, porque nós estamos atendendo as recomendações que foram feitas pelos órgãos municipais, estaduais, e assim para evitar qualquer tipo de problemas. Então, você que vai estar participando, que já teve a sua confirmação, você não deixe de levar a sua máscara, porque é proibido participar do culto no templo sem máscara. Então você deve participar do culto com sua máscara, você deve estar lá, vai ter todo o trabalho que está sendo feito pelo staff da igreja e os diáconos vão estar lá para ajudá-lo a se posicionar, estar no seu lugar e assim poder transcorrer tudo na mais perfeita ordem. Muito em breve, eu tenho plena certeza que nós estaremos todos juntos, voltando àquilo que todos estão chamando de nova normalidade. Nós ainda não sabemos como será essa nova normalidade, mas fato é que nem todos hoje vão poder estar na igreja. Eu, pelo menos, não estarei por conta de estar naquele grupo acima de 60 anos. Então, como tenho 60 anos, eu prefiro evitar, ainda nesse primeiro momento, até para que, se porventura eu tenha alguma coisa, não contagie outra pessoa. Então, pelas recomendações municipais, eu não estarei na igreja, mas desejo a todos que ali estiverem um culto agradável, uma alegria muito grande e um desejo de estar louvando, adorando. Vou estar aqui em casa acompanhando o culto online, como tenho sempre feito. E a nossa escola bíblica dominical, por enquanto, ainda continuará sendo aos domingos às 11 horas. Na próxima semana, excepcionalmente, nós teremos a nossa EBD às 10 horas, então você já pode ir guardando esse horário, porque na próxima semana nós vamos ter a nossa EBD às 10 horas, de 10 às 11, e às 11 horas o pastor Roberto estará ministrando a ceia. E o tema da nossa semana, da semana que vem, para a nossa escola bíblica dominical, é Igreja, Comunidade dos Salvos. Então nós vamos saber o que é isso, o que significa
essa igreja, comunidade de salvos. Para que é a igreja? E por que os salvos se reúnem em igreja? Na verdade, por que a gente fica com tanto desejo de voltar à igreja? Por que essa alegria em poder retornar, essa ansiedade em poder estar junto com os irmãos? Muito embora você vai estar na igreja, você não vai poder se abraçar com os irmãos, você não vai poder beijar os irmãos, você vai ter que manter um certo distanciamento até para evitar qualquer problema para o seu irmão. Você não sabe se você pode estar com o vírus é um vírus muito agressivo, terrível, avassalador, e eu posso dizer para você que não é nada agradável quando a gente tem alguém na família sendo contagiado, não sabemos porquê, não sabe se de onde, não sabe se como, mas por contato com alguém que imaginava não ter nenhum problema. Então, aliás, nós vamos estar falando um pouquinho disso hoje. Tá bom? Então, eu queria orar com você, nós vamos estar orando, falando com Deus, pedindo a orientação do nosso Deus para a nossa EBD nessa manhã. Então, abaixa a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela manhã desse dia. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu te agradeço pelo teu cuidado, porque o Senhor tem preservado cada um de nós, tem nos guardado. Eu quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem para com a minha família, para com a minha família cristã, com a minha igreja. Então, cuida de cada um dos teus filhos, cuida de um daqueles que estão aqui. Eu quero te pedir, lembrar nesse momento do Hudson, que pediu há pouco que nós orássemos pelos filhos dele. Então, onde quer que eles estejam agora, que a tua mão bendita, santa e poderosa possa estar sobre a mão deles, sobre a vida deles, cuidando da vida do Hudson, da Lúcia, para que tudo possa estar correndo na mais perfeita ordem. Abençoa-nos nessa reunião, nós pedimos a tua direção, a tua graça em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria saber como vocês estão todos bem? Eu estou vendo aí que vocês estão entrando, sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando agora. O nosso tema hoje é santidade versus sanidade, né? Por que desse tema, pastor? Esse tema é um tema interessante, porque nós vivemos, na realidade, dois opostos, na verdade, dois caminhos opostos. Há muitas pessoas que tendem, e principalmente na época que nós vivemos, nós nos deparamos com pessoas que tendem a ir para os extremos. Os extremos são perigosos. A nossa vida ela tem que ser uma vida equilibrada. E quando a gente fala de extremos, a gente está falando de uma certa maneira porque a nossa vontade, os nossos desejos, às vezes, eles extrapolam o que é correto, o que é devido, o que devia ser feito. Então, vou dar um exemplo. Nessa última sexta-feira, eu fui levar meu filho para a casa da namorada. A gente aqui em casa tem todos os cuidados, estamos tendo todos os cuidados, e quando eu retornava, ou quando a gente estava indo e na volta, nós passamos pelo centro daqui de Bangui, Padre Miguel, e a gente pôde perceber que as pessoas estão caindo já para os extremos, porque a prefeitura começou a liberar algumas áreas, certas pessoas elas então começaram a abandonar aqueles cuidados que eram necessários. Em quase todos os lugares por onde passamos, os bares estavam abertos, lotados de pessoas, de jovens, e esses jovens, nenhum deles com máscaras, todos eles muito à vontade, as pessoas caminhando na rua já sem máscaras, e isso é o extremo daquelas pessoas que acham, já não tem mais problema nenhum, nós podemos seguir a vida em frente, não há mais problema. Então, já não se tem mais o cuidado e nem tampouco aquele receio que no início muitos tiveram. Até porque há pouco tempo atrás a gente andava na rua, não tinha ninguém na rua. Mas agora as pessoas estão, embora já tenha sido liberado com restrições, as pessoas já estão abandonando as restrições. Esse é um extremo.
são as pessoas que dizem o seguinte: não tem problema nenhum, né? Para os cristãos, eles dizem o seguinte: não tem problema, Deus cuida, Deus vai cuidar. São os santos e que, infelizmente, agem de maneira não santa, sem pensar no próximo. E aí, às vezes, não sabem se estão contaminados ou não, porque a maioria das pessoas, infelizmente, são assintomáticas, mas, infelizmente, são esses assintomáticos que levam o vírus para outras pessoas. Então, do outro lado do extremo, desse extremo, tem as pessoas que dizem que tudo pode, não tem problema nenhum, acabou, vamos seguir em frente. O outro lado é o seguinte, é o medo excessivo, que diz o seguinte: não posso sair, eu não posso fazer nada, tenho que ficar preso e fico dentro de casa, não faço nada, e é um zelo muito grande, e as pessoas começam a entrar uns problemas emocionais. A gente tem tido informações, e você deve ter observado nos noticiários, em várias, se você lê, se você procura tomar ciência do que está acontecendo, a gente tem várias informações de agressões dentro da família, nós temos situações de pessoas que estão muito ansiosas, pessoas que se sentem solitárias, pessoas que começaram a se sentir doentes, entraram em pânico. Então, tudo para elas agora é motivo de desespero, de pânico. As pessoas estão apavoradas. Esse é o outro lado. Então, veja que existem os dois lados. O lado da insanidade, né, que beira a insanidade, as pessoas elas começam a perder a razão, o senso da razão, e não tomam conta da sua saúde emocional, do cuidado que elas têm que ter com a sua saúde emocional, e por isso elas acabam passando por problemas e dificuldades. Então, a primeira pergunta para a gente se fazer é como está e como anda a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Como é que nós estamos vivendo? Como cristãos, a nossa vida ainda está mantendo equilíbrio, né? Com esse retorno, nós temos pessoas em muitas igrejas que, eu estou falando de maneira geral, de um modo geral, essas pessoas dizem o seguinte: vamos voltar, não tem problema, porque Deus cuida, Deus vai tomar conta da nossa vida. Essas pessoas são aquelas que acham que a sua busca de santidade é suficiente para Deus protegê-las de todos os males da vida, onde nós vivemos sujeitos a qualquer enfermidade e qualquer doença. Essa não é a primeira grande pandemia, mas do século agora, essa é a segunda pandemia muito grave. Nós tivemos grandes pandemias ao longo da história da humanidade. Na pós-guerra nós tivemos uma peste muito agressiva que matou muita gente, nós tivemos a gripe espanhola que matou muita gente, nós tivemos no século XIV a peste negra que matou muita gente, milhares de pessoas. Esta agora desse coronavírus é uma que mata muita gente, muitas pessoas, e a gente às vezes não se dá conta de que a gente também tem a nossa responsabilidade, nós temos que ter a nossa responsabilidade para com o próximo. Por isso é que quando a gente diz que está voltando à igreja, a gente tem que ter todo o cuidado, a igreja está tendo todo o cuidado de proteção, de seguir as normas, e você que vai à igreja hoje, quando do retorno da nossa igreja, você deve procurar atender as orientações que vão ser feitas pela igreja, para que você se mantenha nesse equilíbrio, não tendendo nem para um lado nem para o outro. O curioso é que a única diferença que existe entre santidade e sanidade é uma letra, a letra T. A letra T não é muito diferente, porque a T é como se fosse a cruz. E a cruz de Cristo, ela traz para cada um de nós saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. E é disso que a gente está falando. A nossa necessidade de estabilidade. Então eu quero primeiro pensar um pouquinho, falar sobre
o que significa sanidade, saúde mental e emocional. Então, a saúde mental, ela é um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida. Um nível de qualidade de vida cognitiva, né? Ou emocional, que trate da ausência de uma doença. E a gente fala de doença na mente. Infelizmente, a gente conhece muitas pessoas, né, que são da igreja, das igrejas, de um modo geral. Eu conheço muitas pessoas salvas, mas têm problemas mentais. Foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus, mas têm problemas mentais. Então, para essas pessoas se deve dar mais atenção, mais cuidado e um zelo maior por parte da família cristã. Essas pessoas têm que ser abraçadas, cuidadas, têm que ser respeitadas, as suas dificuldades. Nós temos pessoas que têm filhos e que têm dificuldades, né? E que muitos deles se sentem, infelizmente, até com dificuldade de participar da igreja porque tem seus filhos com problema, ou eles são autistas, ou eles são porque têm problemas de ordem de pânico. Então, muitas pessoas que têm problemas e que às vezes têm dificuldade de se relacionar com o próximo, elas tendem a ficar isoladas, distanciadas, e os familiares até gostariam de participar, mas por terem outras pessoas que não compreendem o estado emocional daquelas pessoas e não se dão conta da sua responsabilidade, porque acham que lugar na igreja é lugar para santo e sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, estão equivocadas, evidentemente, elas acabam não dando atenção a essas pessoas. Isso é muito ruim. Então, isso é saúde mental. A saúde, sem saúde emocional, isso é uma coisa que eu abraço muito insistentemente para aqueles que têm sanidade, ou que são pessoas sãs da mente. Se você pode ser uma pessoa sã, não ter um problema mental, mas se você não for uma pessoa de estabilidade emocional razoável, pelo menos, você não tem condições de tratar de uma santidade onde você possa crescer espiritualmente. Sem saúde emocional, não existe saúde espiritual. Então, é preciso que eu e você possamos estender. A gente está falando aqui de estabilidade psíquica, estabilidade do psique, estabilidade da mente, daquilo que a gente percebe a nossa volta e o nosso raciocínio, a nossa mente começa a trabalhar, a funcionar, refletir, é a capacidade de pensar, a capacidade de saber se relacionar com o próximo, pensando, raciocinando, sabendo diferenciar, sabendo raciocinar. Não é isso? Foi isso que Deus nos deu, o direito de pensar. Nós somos diferenciados dos animais por isso, porque nós pensamos, enquanto os animais não podem pensar. Então, nós precisamos de saúde, de estabilidade psíquica. Hoje, no isolamento, mais do que nunca, a gente precisa de saúde mental. Nós precisamos dessa saúde, dessa oportunidade, e aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, porque eu vejo que esse momento a gente não pode encarar apenas como uma coisa ruim, a gente tem que aproveitar como oportunidade de leitura, para ler mais, para você fazer uma atividade física. Talvez você não tivesse tempo de ler, talvez você não tivesse tempo de fazer uma atividade física, você que trabalhava muito, você que tinha todo o tempo para o trabalho, você que não tinha tempo para a família. Então você agora tem que estar com a família, você tem que dar atenção à sua família, você pode vivenciar esses momentos de uma maneira mais saudável, diminuindo a tensão, na verdade.
diminuindo, porque de nada adianta você cair no extremo de dizer, entrar no desespero, porque não acaba, isso parece que nunca vai acabar. Não adianta. O vírus está aí, já matou milhares de pessoas, o vírus está acometendo outras pessoas, ainda outras pessoas sendo infectadas. Não adianta a gente entrar no desespero, não adianta a gente ficar desesperado, mas a gente precisa ter uma certa dose de tranquilidade, serenidade e saber lidar nesse momento e aproveitando esse momento como oportunidade para que a gente não caia nesses extremos. Você percebe muitas vezes, diariamente, né, a necessidade de diariamente mudar o padrão de vida, e quando agora nós tivemos essa oportunidade, nós não podemos... É uma coisa interessante, porque a gente sempre diz o seguinte, poxa, a família é o lugar mais interessante, a família é o centro de toda a sociedade, a família é o local mais importante. A gente sempre dizia isso na igreja, a gente sempre ainda diz, né? Deus, família, igreja. E quando eu falo igreja, igreja é templo. Então a gente sempre estabeleceu um certo padrão de Deus, família, igreja, senso de valor, a quem você deveria dar mais valor, a Deus, a família e a igreja. E agora que a gente tem a oportunidade de aproveitar isso com a família, junto em família, oportunidade de conversar mais, de sentar mais tempo à mesa, de conversar mais, de fazer mais atividades juntos, a gente encara isso como um fato negativo. Então a gente tem que aproveitar isso. Isso é usar a mente, usar a sua capacidade sã de trabalhar com as adversidades da vida. Então você aproveitar esse momento para que as suas tensões elas possam diminuir. Você tem que procurar estar preparado para os aleatórios da vida, os aleatórios da nossa existência. É isso que aconteceu. Não adianta a gente ficar perguntando de onde veio esse vírus, se foi do morcego, se veio de laboratório, se foi a China que mandou, se foi os europeus, a gente não tinha nada a ver com isso e acabou chegando. O fato é que o vírus está aí, não adianta a gente ficar questionando nada disso. O fato é a gente saber encarar isso de uma maneira centrada, de uma maneira onde que a gente não caia no extremo de achar, de um lado, que é uma gripezinha, que não vai nos afetar, porque a gente é atleta, né? E do outro lado a gente achar que a gente pode todas as coisas, aliás, dizer que é só uma gripezinha, e porque eu sou crente, eu cristão, Deus cuida de tudo isso, Deus vai cuidar da minha vida, isso não tem problema nenhum, e deixar e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Não, tem que ter cuidado, porque você pode não sofrer nenhum mal, mas você pode transmitir para outros. E por outro lado, você ficar desesperado e não sair dentro de casa, ficar apavorado. Quando sair, sai de máscara, use álcool gel, todos os cuidados que você deve ter. Mantenha um certo distanciamento entre as pessoas com quem você vai conversar, porque isso é uma maneira de você usar a sua cabeça, usar a sua mente para tratar dessas questões. Agora, a questão da quarentena é um fato interessante, porque quando a gente vai na Bíblia, se a gente for para a Bíblia, tem uma coisa muito interessante. Deixe-me lembrar você. Se você está familiarizado com as Escrituras Sagradas, você que já leu a história de Moisés, você sabe que quando Moisés trouxe o povo do deserto, o povo veio do deserto, ou veio do Egito, e eles viram muitos milagres e atravessaram o Mar Vermelho. E depois de atravessar o Mar Vermelho, eles começaram a experimentar algumas coisas, algumas novidades. Eles estavam acostumados com o hábito e agora eles começaram a questionar muitos hábitos que eles tinham. E Moisés, ele tem que subir ao monte. Você encontra esse relato no livro do Êxodo. E ele vai subir ao monte enquanto o povo fica embaixo do monte. E por 40 dias, uma certa quarentena, não é verdade? Por 40 dias, Moisés ficou no monte
e o povo ficou lá embaixo. Agora veja como foi interessante as atitudes opostas. Enquanto o povo lá começou a ficar angustiado, nervoso, porque não sabia o que fazer, o que é que aconteceu com Moisés, começaram a se desesperar, o tempo passa, não acaba, ele não chega, ele não vem. O povo ficou com aquela angústia, então eles começaram a falar assim, Moisés não vai descer mais, aconteceu alguma coisa com Moisés. Então eles começaram a imaginar o seguinte, vamos fazer um Deus para nós, porque nós não podemos ficar aqui nesse estado emocional que nós estamos, nesse estado de desespero, nesse estado mental que nós estamos sem saber o que fazer, onde nós estamos. Nós saímos do Egito, agora nós estamos aqui perdidos no deserto, o que é que nós vamos fazer debaixo dessa montanha? Então eles tiveram a triste ideia de fazer um bezerro de ouro. Então eles começaram a criar alguns mecanismos desesperadores porque não souberam enfrentar. Por outro lado, nós temos Moisés, que por 40 dias está com o Senhor. Ele está conversando com Deus, ele está buscando esse encontro com Deus, buscando essa fala com Deus. E você vai ver essa conversa de Moisés com Deus. É nesse encontro com Deus que Moisés recebe as tábuas da lei. É nesse encontro que Moisés ouve Deus mandar ele voltar, porque depois de 40 dias o povo se rebelou e Moisés tem que descer. Eu imagino que Moisés poderia ter passado mais tempo do que isso com Deus ali, mas Deus manda Moisés descer. E quando Moisés chega à beira do monte, ele entra também num estado de tristeza muito grande, porque ele vê como o povo se portou, diferente de como ele, o líder daquele povo, estava se portando. Então nós vemos dois extremos, nós vemos duas pessoas, duas maneiras de encarar uma situação diferente. Moisés, ele fala com Deus, sabe que tem um caminho difícil pela frente, mas ele vai falar com Deus. Ele sabe que tem dificuldades pela frente, mas vai falar com Deus. Ele sabe que precisa de Deus, mas ele também não pode abandonar o seu povo. Então, você conhece a história, Moisés atira as pedras sobre o povo. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas morrem, porque Deus promove um grande terremoto e muitas pessoas ali morrem por causa da sua rebeldia. Não é a primeira vez, depois Moisés vai subir mais à frente, você vai ler esse relato, Moisés vai subir um morro e vai receber as novas tábuas da lei. Enfim, são duas maneiras de tratar. Então, a pergunta para você, o que é realmente importante para você nesse momento de pandemia? É o seu tempo de juntar aquilo que eu considero de teoria com a prática, né? Nós temos muita teoria, isso é fato, né? A gente recebe muita teoria. Na igreja a gente recebe muita teoria, mas pouca praticidade a gente tem daquilo que recebemos. Então esse tem sido o momento da gente pegar a teoria que recebemos ao longo desses anos e colocar em prática. Ontem alguém me perguntou, eu não me lembro quem, estava falando assim, como vai ser quando tudo voltar à normalidade? Eu não sei que normalidade vai ser essa, mas quando voltar, a minha expectativa e esperança é que seja diferente de antes, né? O olhar para o próximo seja diferente. Para alguns não será, eu tenho a plena convicção disso, mas eu creio que a grande maioria vai ter oportunidade de olhar o próximo com outros olhos, com mais cuidado, e perceber que a gente depende um do outro, que a gente não foi feito para viver sozinho e não agir de maneira insana, pensando apenas em nós mesmos. Agora, falar de espiritualidade. Eu creio que Deus está buscando, ainda continua buscando, uma igreja santa. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, porque santo é o Senhor. Sede santos,
porque eu sou santo. Buscai a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas que tipo de santidade é essa que nós estamos buscando? Que tipo de santidade é essa que você está vivenciando? Quando a gente fala de santidade, ser santo, o conceito inicial é de que é separação do mundo, mas a gente não pode viver isolado do mundo. No século XII, século XIII, do século X ao século XIII, nós tivemos o início daquele chamado reciclo, ou ciclo de isolamento santificador, onde as pessoas se colocavam em um determinado lugar, que mais tarde foram chamados de monastérios, e essas pessoas que ali ficaram eram chamadas de monges, separados para só viverem para Deus. Mas elas vinham, vez por outra, à cidade para comprar os mantimentos. E quando se deparavam com as pessoas na cidade, elas tinham dois pensamentos. Quando voltavam para o monastério, elas tinham que começar as suas orações para tirar aquilo que viram dos seus corações e para não absorver nada daquilo que receberam e para voltar a viver só para Deus, sem contato com o mundo. E o outro pensamento que elas tinham é: o que eu estou fazendo naquele lugar? Eu estou perdendo a oportunidade de conviver com as pessoas. Então, muitas pessoas abandonavam o monastério, enquanto outras voltavam com esse sentimento e voltavam à reclusão novamente. Então, essas pessoas, por conta disso, elas imaginavam que se separar, se isolar do mundo, elas se tornariam santas. E isso não é uma verdade. A santidade, ela não é um ato exterior, embora se manifeste exteriormente. A santidade é um ato interior, é um ato de coração, de alma, de mente, de razão. Você não vai agir de maneira santa se você não usar a sua razão, se você não usar a sua capacidade de raciocinar. Se você, por exemplo, há muitos que dizem o seguinte: eu não gosto dessa palavra, esse é ímpio, quando se esquecem que você também foi assim. E aí, você é ímpio, não entende de nada. Mas essa não é uma maneira de um santo falar, porque não foi assim que Jesus falou. Até com aqueles que não entenderam nada daquilo que as Escrituras diziam, Jesus foi muito sereno em falar com eles. Olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, ele sabia se relacionar com as pessoas, ele se relacionava com todas as pessoas. E foi muito criticado por causa disso, porque ele se relacionava com os pecadores. Ele não andava com os fariseus, ele andava com os pecadores, ele andava no meio do povão. A igreja de Jesus era composta de 12 homens no meio do povo, andando de cidade em cidade. Era uma igreja missionária, era uma igreja sem estabelecimento físico, era uma igreja que caminhava, era uma igreja que levava paz, conforto, uma palavra diferente dos religiosos da época. A gente falou sobre religiosidade na última EBD, então essas palavras que eram trazidas por Jesus eram diferentes. Ele abraçava as crianças, ele tocava no que era chamado pelos religiosos de impuro, ele cuidava dos enfermos, ele tocava nos mortos, ele tocava nos leprosos, enfim, Jesus agia completamente diferente da religiosidade da época. E eu fico imaginando, se Jesus voltasse hoje, talvez nós que somos da igreja, talvez agiríamos exatamente como os fariseus da época, achando que Jesus não deveria fazer o que muitos fazem, Jesus participava de festa, Jesus
estava no meio do povo, Jesus ia à sinagoga, Jesus ia às igrejas. Então, Jesus foi recriminado por isso. Por que os seus discípulos não lavam as mãos? Olha, aquela época, até para comer, você tinha todo um ritual. E Jesus, com seus discípulos, não tinham essa ritualidade toda. E foram recriminados por isso, né? Então, veja que a igreja, de uma certa maneira, ela tem a responsabilidade de tratar com a sanidade a mente das pessoas e fazer com que as pessoas pensem. Nós não podemos fazer com que as pessoas sigam apenas aquilo que a gente acha que deve ser feito. Nós, infelizmente, né, ou felizmente, não somos donos da verdade. Nós não sabemos todas as verdades da palavra de Deus. Nós a interpretamos. E por conta disso existem várias denominações. Qual delas está certa, qual delas está errada? Você saberia dizer? Você talvez, e eu talvez, provavelmente diria que a minha está certa, a minha está correta. Mas se for Deus, talvez Deus diga, você está certo numa questão e errado em outra, enquanto aquela está certa de um lado e errado em outro. Por isso há tantas igrejas à nossa volta, tantas pessoas frequentando outras denominações à nossa volta, porque a gente percebe muita dubiedade em relação à espiritualidade das pessoas. Porque a igreja, de uma certa maneira, ela faz com que as pessoas sigam algumas normas, diretrizes, e se elas não seguem isso, elas estão fora do contexto do que chamam espiritual. Nós queremos ser uma igreja onde a gente tenha santidade de uma maneira sadia. A gente saber o que é santidade. Então, eu penso que santidade ela se divide em 3 aspectos. Primeiro, a santidade posicional. Primeiro, santidade posicional. Esse é o primeiro aspecto da santificação. É chamado também de santificação passada instantânea. Um dia você se encontrou com Jesus e no ato do seu encontro com Jesus, que nós chamamos de conversão, você se arrependeu dos seus pecados, colocou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e você foi santificado pelo Senhor. É o que diz as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas dizem isso, e se você ler 1 Coríntios 1:2, eu vou ler para você aqui agora, é o que diz isso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, não é só da nossa igreja, é de todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus e que foram santificados por Ele. Então, Paulo se dirige a essas igrejas dessa maneira. Toda a igreja, a maioria das cartas de Paulo, ele se dirige aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal. E aqui em Corinto ele diz, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Então, o primeiro aspecto da santificação é posicional, ou seja, você recebeu isso no ato da sua entrega de vida a Jesus. Passou a ter essa santificação que não foi por sua livre e espontânea vontade. Você recebeu de Deus. É por isso que a gente diz que o novo convertido, ele é puro, ele foi liberto de todos os pecados, ele se tornou puro. Então ele esbarra logo de imediato num grande dilema. E agora? O que eu faço? Porque tudo aquilo que ele fazia anteriormente, ele agora cai diante dos olhos dele, as escamas caem e ele agora tem uma nova realidade de vida. Novos valores vão se apontar para a vida dele, eles vão começar uma nova caminhada, eles vão trilhar um novo caminho de aprendizado
e vão começar a entrar num outro processo, que é aquilo que a gente chama de santificação real, que é o processo, é o conhecimento da santificação presente, é o momento em que a gente começa a buscar esses valores, esses princípios que são estabelecidos pela palavra de Deus para a nossa própria vida, onde a gente vai procurar trazer aquilo que a gente está recebendo e colocar em prática no dia a dia. Por exemplo, você que antigamente vivia xingando palavrão, você que xingava muito palavrão, xingava todo mundo, a toda hora soltava um palavrão, você começa agora, de uma certa maneira, se policiar. Nós encontramos muitos novos convertidos ainda soltando muito palavrão, não é verdade? Porque eles ainda estão naquele processo. E quem de nós, quem de vocês que está me ouvindo aqui, nunca sentiu vontade de soltar um palavrão em determinados momentos? E por que você não xinga? Por que você nessa hora não xinga? Porque você tem esse senso de santificação no seu coração, no seu interior, que te leva a pensar que isso não é correto, que te faz refletir e dizer, não, eu não vou fazer assim. Enquanto que aquelas pessoas que não têm a sua saúde emocional coerente, elas não se importam, elas abrem a boca e continuam fazendo tudo o que faziam anteriormente. Então vejam que sanidade mental, emocional, está ligada à santidade. A santidade real, essa que se desenvolve ao longo da nossa existência, que nós chamamos de processo, ela é um desafio para cada um de nós. Todos os dias eu quero ler um texto bíblico para você. Provérbios 4, verso 18. Você que está com sua Bíblia, ou então marque aí nesse texto que eu acho interessante. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, a vereda do justo, o caminho do justo, é como alvorecer. Ele vem e vai se abrindo, até que o dia clareia e fica todo dia. Então, nossa caminhada é assim, ela não se faz da noite para o dia. A gente nunca vai se formar em santo, né? Eu costumo dizer que tem alguns santos mais santos do que eu na igreja. E eu quero aprender com eles. Tem pessoas que são mais santas do que eu. E quando eu digo mais santas, não é porque elas são mais puras, é porque elas evoluíram mais, cresceram mais. Eu quero aprender com essas pessoas. Eu sei que tem outras pessoas que estão evoluindo e que eu preciso ajudá-las a evoluir, a crescer espiritualmente. Quando a gente fala em crescimento espiritual, a gente está falando desse processo de santificação, de você se santificar diante de Deus. Você ser uma pessoa que procura se santificar, sem abandonar as pessoas que estão à sua volta. Você pode ser santo, uma pessoa que busca santificação e conviver com aquela que não tem nenhum tipo de santidade. Mas a sua posição hoje é diferente. Quando você, provavelmente, aqueles que se converteram na sua mocidade, na sua adolescência, ou agora na sua idade mais avançada, devem ter se esbarrado com aquelas questões. Agora é crente, virou crente, né? Por quê? Agora não faz mais isso? Exatamente, não faço mais isso. Não é porque eu não possa fazer, é porque eu não quero fazer, né? Tem uma história muito interessante de Dowell Moody, que foi um dos grandes avivalistas da Inglaterra, e ele dizia o seguinte, que ele conta uma história num dos seus livros, aliás, na biografia de Moody, ele conta isso, de uma senhora que chegou à saída do templo, quando ele estava se despedindo das pessoas, e uma senhora perguntou a ele, pastor, deve ser muito ruim essa vida de pastor. O senhor não pode beber, não pode fumar, não pode dançar.
E olha que naquela época, beber, fumar e dançar eram as coisas mais terríveis, né? Você não pode beber, não pode fumar, não pode dançar. E aí o Budi parou, olhou para aquela senhora com muito carinho e falou para ela o seguinte: não, minha querida, não é isso. A diferença não está exatamente nessa questão que a senhora colocou. Não é que eu não possa, eu até posso. O fato estar é que eu não quero. Então, a questão da santificação parte do pressuposto de você desejar, de você querer ser diferente, você querer melhorar a sua vida, a sua relação com Deus e com o próximo. Não adianta você dizer que é santo em relação a Deus, mas com o próximo você é duro, você é agressivo, você não sabe falar com as pessoas, você não sabe se dirigir às pessoas, você é homem de duas palavras, você fala uma coisa, diz outra, você fala uma coisa, daqui a pouco está falando outra. E isso é um absurdo, isso não é uma vida de santidade. Então você tem que ser uma pessoa que se relaciona com Deus e com o próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, seja coração, razão, está aí presente, né? E teu próximo como a você mesmo. Então, essa pergunta você tem que se fazer. Como você gostaria de ser tratado pelas pessoas? Você gosta de ser tratado de uma maneira insana, de uma maneira agressiva, de uma maneira dura, de uma maneira onde as pessoas machuquem você? Não gosta, eu não gosto, né? Mesmo quando essas pessoas me tratam assim, eu abaixo a minha cabeça, porque eu quero procurar agir como Jesus, encontrar uma resposta mais calma, mais serena, porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quanto mais agressivo você for, mais agressividade você vai receber. Então você tem que procurar essa santidade onde você abrace essa maneira. Então 2 Coríntios 3,18 também diz o seguinte: mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja o que o apóstolo Paulo diz. É interessante esse texto. Paulo, ele não foi transformado da noite para o dia. Ele era um homem culto e há um momento na vida dele que ele chega a dizer isso nas Escrituras. Você sabe muito bem, olha, eu não sei o que acontece comigo, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Palavras do apóstolo Paulo. Mas o bem, o mal que eu detesto, esse é o que eu pratico. Então o apóstolo Paulo tinha isso na sua vida. Ele sabia como era difícil lidar com a razão e com a santificação, com a santidade, com a questão espiritual e com a racionalidade. Então ele tem que procurar uma maneira de unir isso. Ele vai escrever, portanto, em Romanos capítulo 12, portanto, irmãos, rogo-vos pela compaixão de Cristo que apresenteis os vossos corpos santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, ou seja, olha, se apresente a Deus para ser santo, mas de maneira racional, não é de qualquer maneira, né? Pensando que você vai ter que lidar com as adversidades da vida e com aquelas pessoas que estão à sua volta também. Isso é observar essa santidade. Observe que Paulo, quando escreve a igreja de Corinto era considerada pelo apóstolo Paulo uma igreja carnal. Ele vai dizer que não pôde falar com a igreja como a espirituais porque eles eram carnais, mas era igreja. Era uma igreja que ele chama de santa. Os santificados por Cristo, nós acabamos de ler esse texto, aqueles que foram santificados por Cristo, que foram chamados para serem santos, estes
Paulo diz, olha, trata com eles com carinho, com respeito. Ele, mesmo assim, ele considera ele como santo. Ele considera essas pessoas como santo, porque eles precisavam de crescimento espiritual. Então, Pedro, quando escreve a sua segunda carta, vamos ler esse texto, 2 Pedro capítulo 3, verso de número 18, 2 Pedro 3, 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todos, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no pecado, mas vivificado pelo Espírito. Perdão, eu li a primeira carta e a segunda, 3,18, que diz assim: tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Então veja que nem Pedro, ele entendia muito bem aquilo que Paulo escrevia. Então, porque esse capítulo 3, ele vai dizer que Paulo escreveu umas coisas que nem ele entendia. Sabedoria que Deus dava, porque ele havia vindo num crescimento, enquanto ele, Pedro, se sentia abaixo do apóstolo Paulo. Veja que coisa interessante, a gente está falando do apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus. Lembre-se que Paulo não andou com Jesus, Paulo foi encontrado por Jesus no meio do caminho. Então, você percebe que algumas pessoas crescem, outras tendem a ter o seu crescimento diminuído. E às vezes são diminuídos por conta da sua saúde emocional, porque são pessoas que não conseguem tratar as suas emoções de maneira, na hora de reagir em determinadas situações. Se uma pessoa lhe magoa, como é que você deve agir? Você deve agir retribuindo a mágoa e ficar esperando um momento para retribuir da mesma maneira que você foi agredido, magoado, machucado? Não, isso não é uma santificação, isso não é santidade, isso não é processo de quem está se santificando. Aquele que busca santidade, aquele que está no processo, que nós chamamos de processo real de santificação, ele vai procurar perdoar, ele vai procurar se encontrar com aquela pessoa. Se teu irmão pecar, não foi isso que Jesus disse no sermão das bem-aventuranças, no sermão da montanha? Se teu irmão pecar, vá a ele. Você e ele primeiro. Se depois ele não te ouvir, leve outro. Se depois não te ouvir, leve alguém da igreja. Então você tem vários caminhos para você tratar a sua maneira, mas em nenhum momento Jesus diz o que era no passado, no Antigo Testamento, a lei de Talião, dita por Hilel. E Hilel foi aquele que era o pai da linhagem dos estudos do apóstolo Paulo. Então você vê que Jesus não agiu daquela maneira, olho por olho, dente por dente. Não. Se teu irmão pecar, vá até ele. Você precisa perdoar. Quantas vezes tenho que perdoar o meu inimigo, disse Pedro, o meu próximo, aquelas pessoas que me machucam, aquelas pessoas que me fazem doer o coração? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes. 490 vezes? Não, não era isso que Jesus estava dizendo, porque você vai perder a conta. Quantas vezes você for perdoando, daqui a pouco, quantas vezes eu perdoei esse meu irmão? Será que eu já cheguei às 490? Então, Jesus estava dizendo que o número é apenas uma coisa que você tem que pensar o seguinte: não tem possibilidade de você não perdoar. Você tem que abrir o coração e perdoar. Então, se as pessoas te magoam, te ferem, você tem que abrir o teu coração para essas pessoas. E você tem que procurar não magoar as pessoas. Esse sim é um processo real de santificação. Você procurar agir como Jesus agia e procurar evitar que o outro agrida a tua saúde emocional. Porque isso machuca, isso dói, isso faz você sentir dor, mas você tem que evitar tudo isso. Você tem que procurar agir de maneira saudável. Os bancos das nossas igrejas estão cheios de pessoas que estão sofrendo, muitas em silêncio, cheias de feridas na alma,
né? A gente vê pessoas que estão feridas, outras carregam pecados ocultos, né? Elas não sabem se livrar desses pecados, outras que receberam instrução para orar mais, ler mais a Bíblia, confiar mais em Deus, mas o seu problema ainda continua lá, persistindo, incomodando. Isso tem a ver com as emoções. A gente tem que tratar as nossas emoções, a gente tem que tratar o nosso interior, a nossa mentalidade, a nossa mente. A gente tem que ser uma mente sadia, mente sã. Então, viver a sanidade. Eu trabalhei durante algum tempo acompanhando várias clínicas da família e também o serviço que era prestado ali em Jacarepaguá, na colônia, onde a gente tem ainda hoje vários centros de ajuda comunitária às pessoas que têm problemas mentais, algumas muito agressivos, outros menos. Então eu ia a cada uma delas. E o que eu percebia nessas pessoas é que elas têm uma certa dificuldade em colocar a sua razão à vista, colocar a sua razão diante das pessoas, embora elas desejem. Então elas precisam de medicamentos, muitas delas, para diminuírem as suas agressividades. E às vezes quando eu chegava em determinados lugares, eu ia a algumas clínicas que eram cuidados de drogados, algumas pessoas que tinham problemas mentais, e eu observava muito essas pessoas. Em alguns momentos eu parava, conversava com algumas, e eu percebia que a maioria delas eram filhas de crentes, já tinham frequentado igrejas, mas que nunca tiveram atenção. Então, quando você percebe nessas pessoas, a busca da santidade delas não resolveu problemas emocionais, os problemas que elas tinham na mente e que precisavam ser resolvidos. Mas na igreja, elas nunca tiveram ajuda. Então, hoje ainda, nas nossas igrejas, várias igrejas, em todas as igrejas, nós temos pessoas que estão carregando tudo isso dentro de si. Elas leem a Bíblia, elas oram, elas falam com Deus, mas ainda trazem o seu problema persiste e ainda as incomodam, porque isso faz parte da vida. E elas acham a vida, elas acabam se entregando, a vida é assim mesmo, então eu vou continuar vivendo dessa maneira. Cai no extremo, não é verdade? O extremo de querer entender que a vida é assim mesmo, então eu vou continuar dessa maneira. Então, se você está desejando uma vida de santificação, você tem que procurar desejar mais. Algumas pessoas querem ser santas à força, e eu acho que querem fazer os outros serem santos à força, né? Eu sou um dos pastores, eu sou o segundo pastor auxiliar na Igreja Cristo Salva de Guadalupe. Tem o pastor Roberto, que é o pastor titular da igreja, tem o pastor Ribamar Souza e eu sou o pastor Carlos Alberto, né? E eu observo que, eu pelo menos observo isso em mim, que a única coisa que eu sempre me propus é o seguinte: eu não sou o pastor da igreja. E antes de eu tomar uma decisão de chamar atenção à igreja para determinadas situações, eu vou falar com o pastor da igreja, porque esse não é o meu papel, porque o papel de chamar a atenção dos membros, das ovelhas dele, é do pastor da igreja. Mas eu percebo em muitas outras igrejas, alguns pastores auxiliares que querem tomar essa posição para si, porque se acham mais santas do que outras, se acham mais perfeitas do que outras. Eu tive um pastor auxiliar que era assim, até que um momento eu disse: eu não posso mais deixar você pregar dessa maneira, ou você muda a sua mensagem, porque quem cuida das minhas ovelhas aqui sou eu, a responsabilidade perante Deus é minha, não é sua. Você vai falar e depois você vai embora e tudo vai vir para cima de mim. Então essa é minha responsabilidade. Assim como não é minha responsabilidade para a Igreja Cristo Salva eu querer fazer com que as pessoas façam alguma coisa. O meu dever como pastor auxiliar é ensinar de maneira serena, de maneira mais próxima
da coerência bíblica, de maneira bíblica, daquilo que Jesus ensina. Então, eu não posso obrigar os outros a serem santos. Os outros é que vão querer ser santos, ter a sua vida santificada. Então, você, meu irmão, é que vai desejar, é que vai querer ser melhor hoje do que ontem. E amanhã ser mais do que hoje. Então, cada dia esse processo, como olhando no espelho, a cada dia que você vai olhar no espelho, eu hoje sou melhor do que ontem, e hoje eu posso ser pior do que amanhã, é isso que você tem que fazer. Olhando no espelho, olhando como se estivesse no espelho, como diz. Uma das principais razões pelas quais a gente vê pessoas que não levam a vida mais santa é porque não receberam cura emocional para as feridas do seu coração. A gente tem pouco cuidado com as feridas emocionais das pessoas. Eu costumo dizer que na igreja o que a gente mais tem é conflito. E que se a gente não souber gerenciar esses conflitos emocionais, a gente vai viver numa igreja onde a gente não vai se falar com ninguém. A gente vai estar junto, mas sem estar vivenciando essa comunidade fraterna de pessoas que foram salvas e agraciadas pela misericórdia de Deus. A vida emocional doente de muitas pessoas, de muitos crentes modernos, tem sido o maior obstáculo espiritual para o crescimento espiritual de muitas pessoas. É o maior obstáculo que eu vejo nos dias de hoje é a saúde emocional das pessoas. Pessoas que não se tratam individualmente, querem tratar dos outros. Pessoas que não se cuidam emocionalmente, querem cuidar do outro. Se você não consegue cuidar, se você não consegue enfrentar uma adversidade dura na vida, delicada, que te machuca, que te fere, causa dor, que te faz chorar, como é que você vai querer tratar do outro? Como é que você vai querer cuidar do outro? Você tem que prestar atenção para o outro. Então você tem que zelar por isso, né? Quando Paulo disse que o que ele queria fazer, ele não fazia, o que ele não queria fazer, acabava fazendo, fez uma descrição perfeita do que nós vemos todos os dias em nossas igrejas. Informação não é suficiente. Você pode ouvir vários sermões na sua vida, aliás, você ouviu vários, e eu tenho plena convicção que você não se lembra do sermão que você ouviu no início desse mês, provavelmente você não vai lembrar. Você não vai lembrar de todos os sermões que você já ouviu na sua vida e de todos os ensinamentos que você já recebeu. É por isso que às vezes eu costumo dizer, olha, anota na sua Bíblia, faz uma anotação, porque aquilo é bom, porque quando você abrir a sua Bíblia, por isso que minha Bíblia é toda riscada, porque eu fico ouvindo, fico prestando atenção e vou observando ali, vou fazendo minhas anotações para aquilo me chamar a atenção, me trazer à memória aquilo que foi dito, porque quando você coloca alguma coisa, aquilo traz à memória, porque você não consegue lembrar de tudo. Quanto mais velho você vai ficando, menos ainda. Então você precisa saber que você não lembra de tudo. Então você vai no aprendizado, a cada dia é uma coisinha que você aprende, você vai tentando colocar aquilo em prática. Aquilo é que é importante. Você, não, eu vou colocar isso em prática. Procurar observar isso de uma maneira saudável, para você exercer de maneira coerente, emocionalmente saudável a sua vida espiritual. Então, você, meu irmão, se tiver alguma pergunta, você pode já colocando aí, que já estamos caminhando para o encerramento da nossa EBD, né? E eu creio que a gente pode ir respondendo algumas perguntas. O Marcelo colocou uma pergunta aqui, eu anotei aqui, e a gente vai tentar responder algumas perguntas aqui que foram colocadas. Se você quiser, tiver alguma pergunta, pode fazer. Vou tentar responder a pergunta que o Marcelo colocou. A pergunta é a seguinte: há tantas informações e desinformações sobre doença, vírus, governos e etc. Há quem diga, isso vem de Deus ou Jesus está voltando. Como o senhor pastor vê esse momento?
Olha, são os extremos que a gente falou no início, né? Os que se denominam santos, a igreja, muitas igrejas, diz o seguinte: isso é coisa de Deus. Mas a gente falou aqui também que não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós já tivemos há pouco tempo HN1N1, as doenças infectocontagiosas pulmão, as SARCs muito agressivas, que foram trazidas vacinas logo depois, morreu muita gente. Nós tivemos a gripe espanhola no século passado, no pós-guerra nós tivemos a peste negra, que assolou a Europa, nós tivemos outras pestes no século XIV que dizimaram metade da população mundial na época. Então, nós tivemos tudo isso e eu não vejo que foi Deus que mandou e não posso lhe dizer se Jesus voltará agora por causa dessa gripe. No meu entendimento, não. Mas eu vejo sim como, você pergunta como eu vejo como mais uma oportunidade que Deus está nos dando de enfrentar as adversidades que a vida traz para a gente. Faz parte da vida. Os crentes daquela época, da peste negra, da gripe espanhola, que não tiveram o acesso científico da medicina que nós temos hoje, eles diziam a mesma coisa que muitos estão dizendo. Cristo está voltando, isso é o fim do mundo, então é Deus que está mandando essa doença para acabar com todo mundo, fazer a seleção de quem não presta. Mas tem muito crente morrendo também, tem muito cristão morrendo, tem muita gente que é cristã, muita gente boa, né, que está morrendo, que morreu por conta de outras doenças. Você e eu vamos morrer por conta de alguma doença, né? Ou você vai ter um ataque do coração porque o teu coração resolveu parar, porque você de alguma maneira fez alguma besteira e comeu demais e uma veia tua entupiu e você teve um ataque cardíaco, você vai morrer, não tem jeito. Uma hora todos nós vamos morrer. E pode ser que Jesus tenha voltado e pode ser que não tenha voltado ainda. Mas eu encaro como uma oportunidade de olhar para essas pessoas que estão à nossa volta com seriedade. E olhar, eu vejo, é triste a gente pensar em muitos crentes, em muitos que se autodenominam cristãos, que dizem o seguinte: vai morrer mesmo, tem que morrer, todo mundo vai morrer, então não há problema nenhum. Isso é pouco caso com a vida. A coisa mais importante em toda a Bíblia, que está acima de qualquer outra coisa, qualquer ritual, qualquer processo, qualquer programa, é vida. E eu vejo as pessoas pouco valorizando a vida, a própria vida é dos outros. Então, quando a gente fala com os jovens, principalmente, né, porque hoje a gente vê os jovens, porque são poucos os jovens que foram afetados por esse vírus, ainda respondendo a pergunta do Marcelo. E poucos desses jovens, poucos se importam se vão infectar outro. Eles não sabem se estão infectados, mas eles não estão nem aí com os mais velhos. Eles vão morrer mesmo, né? Então, eu não sei se eu estou infectado ou não, então eu vou para a vida. Como eu acabei de dizer há pouco, passando aqui por Bangu, estava no carro e fiquei assustado. Muitos jovens, todos sem máscara, agindo como se não tivesse nada. Mas eles esquecem que vão para casa. E em casa tem seus pais. Se eles estiverem infectados, porque isso aconteceu, já muitos morreram por causa disso, né? A gente tem muitos relatos. E a gente fica dessa maneira. Outro dia eu estava ouvindo o Gilberto Gil falar da filha dele, Preta Gil, que ela foi num casamento, ainda não estava naquele processo muito agressivo do vírus, e ela foi num casamento e ela voltou desse casamento infectada pelo vírus, coronavírus. Ela passou pelo hospital, foi para o hospital, se internou, se tratou, cuidou, voltou para casa. E ela descobriu o seguinte, que no casamento que ela foi, metade das pessoas que estavam lá foram infectadas.
A maioria delas eram jovens que estavam lá. E outra metade não foi infectada. Quem transmitiu o vírus para essas pessoas que foram infectadas? Foram aquelas que não sabiam que estavam infectadas. Então, mais de 200 pessoas num casamento, mais de 100 pessoas infectadas e que tiveram que lidar com a situação de doença e alguns à beira da morte. Então, eu creio que a gente tem hoje uma grande oportunidade de olhar as pessoas e não se achar santo, perfeito, e dizer assim, eu sou santo, o vírus não vai me atingir. Eu não me arrisco a dizer isso. Eu estou nesse processo, irmãos, de busca de santidade, mas não me arrisco a dizer que o vírus não vai me atingir, né? Eu sei que Deus é bom, Deus é comigo, Deus comigo está, mas eu não sou tão insano a ponto de dizer que ele não vai me atingir. Porque ele pode me atingir, eu não sentir sintoma nenhum, mas, no entanto, eu posso transmitir para outro e essa outra pessoa vir a morrer. E eu não quero isso nem para mim, nem para o meu próximo. Então, todo cuidado nessa hora é pouco. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Pastor, uma pessoa que age com imprudência nesse período de coronavírus não é alguém que age contra os princípios da fé? Sim, acho que sim. É uma contradição completamente oposta àquilo que a gente prega, né? Porque a gente vai para a igreja e faz uma mensagem, uma pregação do que é certo, de fazer o que é correto, do que é justo, do que é verdadeiro, e a gente seguir tudo que a Bíblia diz, tudo que Deus manda fazer. A gente até ainda é mais agressivo em dizer todos os governantes foram colocados por Deus, então a gente tem que orar por eles, seguir o que eles mandam, porque Deus colocou. Mas aí agora, porque eu sou santo, porque eu sou da igreja, a minha fala, a minha resposta é, não vou fazer isso não. A minha verdade é outra completamente disso. Então, muitas pessoas estão vivendo os opostos. Isso não é santidade. Isso é imaturidade, pura imaturidade. Nós falamos sobre isso, não é verdade? Maturidade versus imaturidade. Você lembra da última aula? Pessoas imaturas, pessoas que não começam, não pensam, não refletem. E às vezes, trazendo para o dia de hoje, não pensam, não refletem porque ainda não foram tratadas emocionalmente. Pessoas que vivem em função disso que você está colocando, Marcelo, que é justamente essa, age contra os princípios da própria fé, né? Outra pergunta aqui não é contra a palavra de Deus que devemos amar o próximo. Não é contra a palavra de Deus. Não é contra a palavra de Deus que devemos amar o próximo. Não sei, não entendi muito bem. Mas realmente a gente tem que amar o próximo. Nós já falamos isso no decorrer da nossa aula. Se a gente não tem esse desejo de amar o próximo, a gente não vai conseguir, não. A gente não vai adiante. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. A Roberta está perguntando aqui. É vaidade se achar santo? Pura vaidade, com certeza. Eu não sou santo, não. Eu não vou me achar santo, não. Eu, como disse aqui, Roberto, se você teve desde o início, eu tenho uma santidade posicional. E nesse contexto, eu sou santo porque faço parte de uma comunidade de salvos. E no ato da minha salvação, eu fui santificado por Cristo. A partir de então, entrei num processo de santificação real, que vai me levar à glorificação. Então, até o dia do meu encontro com Jesus, eu vou estar nesse processo. Então, eu não posso dizer assim, eu sou santo. Não, né? Eu não sei de que maneira alguém pode se achar santa, né? Eu nunca vi nenhum apóstolo dizendo para o outro, dizendo assim, eu sou santo, você não é, né? Vou dar um exemplo interessante. Quando Filipe pregou na cidade, ele foi levado para pregar na cidade e muitos se converteram.
E acharam interessante, um mágico, ele se converteu. Quando Pedro voltou àquela cidade e começou a pregar, aquele que havia se convertido falou o seguinte: nossa, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ser desse jeito. Esse relato está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Então ele falou assim: não, eu quero ser dessa maneira. Então ele foi para Pedro e disse o seguinte: como é que eu faço para comprar esse nível de espiritualidade, de santidade? Porque eu já fui alcançado por Jesus, mas agora eu quero ser mais. Como é que pode? Então eu já sou santo, mas agora eu quero ser mais. Então ele foi repreendido pelo apóstolo Pedro. Então a gente precisa saber encontrar a nossa nivelidade emocional e a nossa saúde espiritual. Saber que a gente nem é tão santo assim e nem tão perfeito emocionalmente. E a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Tem horas que a gente vai ceder à razão, às emoções, né? Quantas vezes você já não ouviu um sermão e você danou-se a chorar, a ficar chorando, e outras vezes você foi o oposto, você subiu e falou assim: nossa, que coisa horrível, eu não aguento ouvir isso. Isso é emoção falando. As suas emoções sobem e descem, elas vacilam. Nós somos seres humanos, nós não podemos esquecer disso, né? Nós não estamos nesse nível de perfeição. Por isso é que a gente recebeu a orientação do apóstolo Paulo, que a gente precisa buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A gente precisa ser melhor. Cada dia a gente tem que crescer um pouco mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem um comentário aqui, alguns comentários aqui que estão sendo anotados aqui. A Roberta comenta o seguinte: escutei uma vez de uma pastora que o perdão é uma decisão inteligente. De um pastor que é uma decisão. E é mesmo. O perdão é uma decisão, Roberta. Ninguém acorda de manhã. Isso é uma coisa que eu digo sempre, né? Você tem uma pessoa que te feriu, te machucou, te fez mal, você sofre com isso. Aí um belo dia você acorda, abre a janela, o sol está brilhando, você diz: que dia maravilhoso! Eu estou com tanta vontade de perdoar hoje fulana, eu vou procurar fulana porque acordei com o dia com vontade de perdoar. Isso não existe, né? Não existe. Ninguém acorda com vontade de perdoar quem é o agressor da sua alma, da sua dor, né? Você mantém, às vezes, essa algema dentro de você. Então você tem que decidir tirar essas algemas de você, né, do outro, e se libertar disso. Você se liberta disso e liberta e deixa o outro seguir a vida dele e se livra dessa culpa, porque culpa no coração é um processo emocional mal resolvido. Então, nós precisamos nos livrar da culpa. Livre, andar livre. Eu adoro as expressões de Carlos Drummond de Andrade, que era um ateu. Ele dizia o seguinte, perguntado a ele certa vez: por que não se tem notícias de que você tenha inimigos? Todas as pessoas gostam de você, que se tem notícia, não há ninguém que não goste de você, Drummond. E ele disse: sabe por quê? Porque eu olho as pessoas não querendo que elas sejam iguais a mim, mas eu olho para elas e as aceito do jeito que elas são. Isso foi um bom conselho de Carlos Drummond de Andrade, o conselho de um ateu. E a Bíblia vai dizer que você tem que olhar para o teu irmão como se estivesse olhando para você mesmo. Aquilo minha mãe sempre dizia: quem tem telhado de vidro não pode tirar pedra no do outro. E as escrituras dizem: antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu. Então a gente não pode se achar, porque isso é vaidade, não é humildade. Eu entendo que humildade é uma coisa que os outros reconhecem em você. Você não diz: eu sou humilde. Não. Alguém diz de você: essa pessoa é uma pessoa humilde. E aí você, pelas suas ações, você vai tratando a sua vida espiritual. A outra colocação foi da irmã Cida. Perdoar é mandamento de Deus. Às vezes difícil, mas com o amor de Jesus é possível. Isso é verdade, irmã Cida. Sem esse amor do nosso Senhor Jesus,
fica muito difícil perdoar, muito difícil. Eu conheci pessoas dentro da igreja que eu cheguei na igreja e saí da igreja e essas pessoas não se falavam por não se perdoarem. Pessoas que não conseguiam se perdoar. E que se falavam de maneiras sempre a agredir uma a outra. E eram parentes, familiares, né? Isso a gente fica com dó, com tristeza no coração. Sabe por quê? Porque não conseguiam uma perdoar a outra. Elas não conseguiam se perdoar. Mas quando a gente tem o amor de Jesus, a gente deixa esse amor agir, a gente consegue sim perdoar o nosso próximo. A Angélica colocou aqui o seguinte: todos nós temos chamados e devemos nos comportar como filhos obedientes ao nosso Senhor Jesus. Irmã Angélica, sim, nós devemos nos portar. Isso é você agir de maneira prudente, consciente, racionalmente. Essa sua afirmação é fantástica, porque se a gente se diz salvo por Cristo, se a gente diz que nós fomos santificados pelo Senhor, se a gente faz parte de uma comunidade de salvos, se a gente tem uma igreja que a gente procura fazer de tudo para nessa igreja aprender a viver esses valores bíblicos cristãos, a gente não pode agir de maneira diferente. Se a gente age de maneira diferente, é incoerência plena, é falta de racionalidade, é falta de racionalizar a vida cristã. A gente não vive espiritualizando tudo na vida, né? Meu irmão, ele tinha um hábito que eu depois chamei a atenção dele. E ele, tudo era ou o diabo ou Deus, né? E ele pouco falava que era ele. Tudo era Deus ou era tudo o diabo. Então, quando ele dava uma topada no meio da rua, ele dizia que isso era o diabo. Se ele recebeu uma coisa boa, foi Deus, mas ele mesmo não fazia nada. Até que o dia que ele foi alcançado por Jesus, e agora ele faz a parte dele, entende o que o diabo faz contra e entende aquilo que Deus faz a favor. Então a nossa vida tem que ser assim. E a última colocação aqui, que a gente vai para encerrar, do Marcelo. Eu sempre digo isso. Comunhão tenho com todos, intimidades tenho para com os íntimos. É verdade, a gente na igreja não tem intimidade com todos, né? Fica muito difícil a gente ter intimidade com todos. Basta a gente ir para a relação de Jesus com seus apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos, mas dos 12 ele tinha 3 que era mais chegado, Pedro, Tiago e João. São esses 3 que ele leva para o monte para orar, manda os outros ficarem embaixo, vai até o monte. E dos 3 ele tem um que é mais chegado ainda, que é João, que tinha a capacidade de se reclinar ao ombro de Jesus. Então, a gente vai tendo níveis de intimidade à medida que a gente vai amadurecendo a nossa relação com o outro. Se você não amadurece a relação, se você não tem o seu processo emocional sadio, você não vai conseguir falar com ninguém, você vai se isolar dentro da igreja. Você vai entrar num culto e vai sair do culto sem falar com ninguém. E se você tiver um problema com um, você daqui a pouco vai ter problema com o outro. Se você não resolver com esse um, com o outro menos ainda, você não vai conseguir resolver os seus problemas. Eu acho que você tem que caminhar dessa maneira, sempre procurando viver essas experiências. A última pergunta aqui da Nice: mas perdoar não significa necessariamente voltar a andar, sentar à mesa, ter convivência com quem nos feriu. Certo? Não significa, mas pode voltar a ser. Você vai ser, eu digo o seguinte, que perdão é que nem uma ferida cicatrizada e que você não pode ficar mexendo toda a vida.
Você pode ter convivência, mais intimidade, você pode ter dificuldades de voltar a ter. Você vai perdoar, você vai ter que voltar a se relacionar e você vai sempre andar com o pé atrás, porque isso faz parte do ser humano. A desconfiança faz parte do ser humano. E você, a partir do momento que você vive assim, você fica com o pé atrás. Mas a partir do momento que você decide, não vou mexer nessa ferida do passado. Eu perdoei e essa ferida ficou lá atrás. Eu não vou ficar mexendo nessa ferida. Se eu decidir isso, eu vou aos poucos voltando a me relacionar com essa pessoa até novamente voltar a ter um certo tipo de intimidade outra vez. Isso demora, leva tempo, mas é possível. Sim, é possível, não é impossível, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, meu irmão. Eu agradeço a participação dos irmãos. Sim, isso foi o que você escreveu. Eu agradeço a participação de todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por vocês que ficaram aqui conosco na Escola Bíblica Dominical. Santidade versus sanidade. Mais uma vez lembrando que a única diferença está na letra T. Tire o D de sanidade da palavra e coloque o T e você vai encontrar a palavra santidade. Tire o I, aliás, que você vai encontrar a palavra santidade. Você deve procurar isso porque isso representa o amor de Deus, o amor de Cristo em nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. E uma última recomendação antes da gente orar é que hoje, você que se inscreveu para o culto, você que vai estar no culto das 17 horas, quero te lembrar, já foi colocado na rede social sobre tudo isso, você deve se lembrar que você deve ir de máscara. Ninguém pode entrar no templo sem máscaras. Você deve, se você tiver o seu álcool gel, leve nas suas mãos. Se caso não tenha, lá na igreja vai ter na entrada. Você vai ser orientado pelas pessoas a sentar em um lugar com distanciamento. Você deve evitar apertos de mão, abraços, beijos com quaisquer irmãos que você esteja ali presente naquele momento. É para a sua segurança e segurança do seu irmão. Use a sua santidade de maneira sã, com sanidade, nesse momento de pandemia. Então, ao sair, também não abrace ninguém, evite ficar aglomerado na entrada do templo quando você sair do primeiro culto, porque vai chegar pessoas para o segundo culto. Então, você também deve ser prudente nessa hora, procurando agir para abençoar aqueles que vão assistir a palavra e cultuar a Deus no segundo culto. Eu, nesse momento, com minha família, não estarei lá, por eu estar, como já disse no início, nesse grupo de 60 anos, acima de 60 anos. Então, para evitar qualquer problema para a minha saúde, para a minha família e para a saúde do meu irmão, da minha irmã, nesse momento ainda não estarei, mas muito em breve, logo voltarei a estar com os irmãos. Você lá vai receber todas as instruções. Tânia de São Paulo, que está acompanhando a gente. A Tânia de São Paulo, Tânia, olha, é muito bom falar com você. Eu tive notícias de que você foi abençoada, decidiu-se por Cristo. Eu fico muito feliz. Que Deus te abençoe nessa caminhada, nessa nova caminhada que você tem pela frente, nesse processo que a gente está falando, nesse processo de santificação. Eu tenho certeza, você será uma bênção para a vida de muitas pessoas. E eu quero ler aqui o recado que ela deixou. Obrigada pela palavra, foi enriquecedor. Deus abençoe a vida de todos nós. Então, Tânia, fique firme. Então, você que está aí longe de nós, em São Paulo, longe da gente, eu quero que você seja muito abençoado. Eu fico muito feliz
de você ter sido alcançada pela graça de Jesus. E veja o culto logo mais, né, às 5 horas, às 19 horas, o segundo culto. E que Deus abençoe você e a sua família. Você, meu irmão, minha irmã, também tem um dia abençoado. E você que vai ao culto na igreja hoje, Deus te abençoe. Dê todo o amor que você possa dar na hora de cultuar a Deus. Louve ao Senhor com alegria, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, mantendo todas as orientações necessárias para um bom enriquecimento e saúde de todos. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que passamos na manhã desse dia aqui na Escola Bíblica Dominical. Abençoa meus irmãos que estiveram aqui conosco, que estiveram participando dessa escola bíblica, que o Senhor possa abençoar a vida deles, a vida de cada um dos seus familiares, e também eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um daqueles que ainda ouvirão essa palavra. Em algum momento estarão abrindo as páginas no Facebook da igreja, aqueles que estarão vendo pelo site, que o Senhor possa também trazer alguma edificação para a vida de cada um daqueles que ainda ouvirão essa palavra. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu Espírito Santo que nos orienta a vivermos uma vida saudável, a vivermos uma vida sadia, de maneira sã, para abençoarmos os outros. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha um dia abençoado, que Deus te abençoe. Até mais, até o próximo domingo na nossa Escola Bíblica Dominical, quando estaremos tratando da igreja como comunidade dos salvos. Até lá, Deus te abençoe.